Bem, olá meus irmãos, paz, saúde e muita prosperidade a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula do curso de treinamento de discípulo. E aí, meu nobre discípulo, minha nobre discípulo, como você está? Hein? Como está sendo esse mês para você? E olha, tá chegando a formatura, hein? Que maravilha, hein? Mas é importante você estudar cada vez mais, buscar conhecer cada vez mais Jesus e também o seu reino por meio das apostilas. Então, não apenas as aulas, mas diariamente, ou pelo menos separe um dia da semana para você estar estudando. É importante também você estar tendo um acompanhamento do seu discipulador, ou você que já é um pouco experiente, né, que não precisa de ninguém estar ali no seu pé. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Essa oportunidade que Deus está te dando, muitas pessoas queriam ter, mas por um motivo ou por outro não estão tendo. E você é um escolhido do Senhor, uma escolhida de Jesus Cristo, né, para galgar esta jornada com Ele, essa trajetória vencedora por meio da palavra, tá bom? Então vamos lá, a nossa aula de hoje, lição número 11, na página 186 em diante, vamos falar sobre o reino servindo ao rei, os 3 tipos de igreja, como Deus estabeleceu a igreja, quando você começa a viver o seu chamado, deixe Jesus viver em você e Deus faz sua obra através de mim. Vamos ao textuário da página 187, Atos capítulo 2, versículo 37, que diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Bom, vamos olhar aqui a introdução. A verdade é esta: não estamos acostumados com o termo o reino servindo ao rei. Apesar de nos autonomear servos do Senhor, sem conhecer a real implicação desse termo em nosso caminhar com ele. Não é verdade? Hoje nós podemos ver nas mais diversas situações, são carros, às vezes são portas, na casa, no apartamento. Às vezes a pessoa coloca aquele adesivinho, né? Eu sou um servo do Senhor. Mas boa parte do tempo, quando essas pessoas declaram isso, elas declaram sem saber a real utilidade dela, a real função, o real encargo dela referente ao reino de Deus. Apenas ela compartilha: não, eu sou um servo do Senhor pelo simples fato de estar indo para a igreja, eu sou o servo do Senhor pelo simples fato, talvez de ter até se batizado, eu sou um servo do Senhor, eu sou um servo do Senhor. Mas quando nós vamos à luz da palavra, nós podemos entender melhor o que é servir ao reino de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa última aula do nosso CTD, tá bom? Na página 188, ali fala que havia um garoto que via sua mãe cortar a cabeça e o rabo do peixe quando ia fritá-lo. Essa história é muito legal, né? Certo dia o garoto resolveu perguntar à sua mãe por que dela, ao preparar o peixe, fazia daquela maneira, e a resposta foi assustadora. Ele ouviu um sonoro não sei. Essa história é muito interessante, que fala sobre as tradições, né, que carregamos ao longo do tempo, né? E fala de um menino, né? Eu compartilhar com você que eu conheço muito bem essa história. Fala de um menino, uma criança, que ao ver sua mãe ali ia fritar um peixe, ela sempre tinha o hábito, o costume, já era algo habitual dela cortar o rabo do peixe, cortar a cabeça do peixe. Quando esse menino via ali por várias vezes a mãe sempre queria fritar um peixe fazendo isso, ele foi e perguntou: mãe, por que a senhora tem esse hábito de cortar o rabo de peixe, de cortar a cabeça do peixe sempre quando vai fritar? Bom, enfim, a mãe dele não soube responder, não tinha uma resposta, simplesmente ela balançou a cabeça e disse: eu aprendi com a sua avó. O menino, muito insistente, né, em querer sanar aquela dúvida, saiu dali e foi perguntar para sua avó: vó, por que minha mãe corta o rabo do peixe, a cabeça do peixe, no ato de fritura ali, quando ela vai fritar? E também a avó não soube responder. E aí disse assim: avó, eu aprendi com a sua bisa. E, né, por acaso é uma história, e esse menino foi em busca da bisavó, e ali procurando a bisavó deu uma gargalhada, uma risada e disse assim: eu não acredito que elas continuem fazendo dessa forma, seguindo esse padrão. E aí onde a bisavó disse assim: não, na minha época a frigideira era pequena, não dava para colocar o peixe inteiro para fritar, mas nos dias de hoje existem as frituras, hoje já existem panelas, fritadeiras, muito maior, cabe um peixe lá inteiro, não precisa tirar o rabo nem a cabeça.
mas na mentalidade daquela mãe, daquela avó, ela seguiu uma tradição. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que já é batizado em Cristo Jesus, você que é um filho, uma filha de Deus, você deve se livrar de algumas tradições, que você tem na sua vida. Tradições essas que te levam muitas vezes a pensar que você está servindo ao reino de Deus quando você não está servindo o reino de Deus. Muito pelo contrário. Você está buscando o reino de Deus a serviço seu próprio, Não você servindo ao reino de Deus, porque é o que nós vemos hoje. Na maioria das vezes, as pessoas sempre buscando ao Senhor, mas sempre com o propósito de quê? Do Senhor abrir uma porta de emprego, do Senhor trazer ali a saúde em cima daquela enfermidade, para o Senhor abrir uma porta de um negócio, para o Senhor da casa própria, o Senhor resolver essa questão na justiça. Tudo isso você pode pedir? Lógico, você pode pedir. Mas Deus espera algo maior de você. Não somente dele suprir as suas necessidades, mas de eu e você também suprimos as necessidades que o reino tem. E a maior necessidade que o reino tem, qual que é? É de levar o evangelho a toda criatura. Essa é a maior necessidade. Certa vez Jesus estava com os discípulos diante de uma seara e disse assim, olha, a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso quer dizer o quê? Que havia uma necessidade, e ainda há essa necessidade até hoje, de homens e mulheres, de irmãos e irmãs que entendam que há uma necessidade a ser suprida no reino de Deus sobre essa terra, que é o quê? O evangelizar toda a criatura, o anunciar o evangelho. Bem, vamos lá aos 3 tipos de igreja, da página 188. Diz assim, 3 tipos de igreja. Quando você se converteu, alguém deve ter te perguntado em qual igreja você aceitou Jesus. E como é comum, a resposta dada foi o nome da placa. Alguns elogiaram a sua escolha por esta igreja, outros desprezaram. Porém, esta não é a questão relevante aqui. O que importa é o quanto essa igreja está alinhada com os propósitos de Deus. Então, simplesmente quando nós nos convertemos e a pessoa sabe que nós agora somos convertidos, ela pergunta de qual igreja você é. E aí você fala, eu sou da igreja A, B, C ou D, você é da Casa da Benção. E aqueles que conhecem as características da Casa da Benção já vão te dizer, a Casa da Benção é assim, a Casa da Benção tem um louvor, tem adoração, é um povo que evangeliza, é um povo muito afetivo, E outros que, por não conhecer tão bem, ou por alguma decepção que possa ter tido, não com a placa da igreja, mas sim com alguém do convívio ali da igreja, porque nós somos falhos, meu irmão. Nós podemos, infelizmente, infelizmente, nós falhamos muito com as pessoas, E por queremos vender, ou trazer no sentido assim, de algo perfeito, meu irmão, a perfeição só está em Jesus Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas enfim, existem 3 tipos de igreja. A primeira igreja, a igreja dos cristãos religiosos. Que são eles? Quem são eles? E quais são as principais características? Os religiosos são aqueles que vivem por merecimento. É importante notar que somos condicionados a ter esta mentalidade de governo para a nossa vida desde criança. Então quem são os religiosos? São aqueles, meu irmão, que eles acham que estando na igreja, que fazendo isso, fazendo aquilo, é uma forma de merecer alguma coisa. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que a gente faça tudo, nós não merecíamos aquilo que Jesus fez por nós. Por isso que é graça. É um favor não merecido. Então, por mais que você, faça de tudo, por mais que você seja uma pessoa fiel, por mais que você, meu irmão, por mais que você, seja uma pessoa assim que se autodesenvolva no ministério, meu irmão, põe isso na sua cabeça. Nós nunca vamos nos igualar àquilo que Jesus fez por nós. Nunca, nunca. Ele foi capaz de se entregar totalmente por cada um de nós. Então, saia dessa turminha de religioso, que só faz se ganhar alguma coisa, meu irmão. Você tem que fazer porque existiu alguém que fez algo por você que você nunca poderá chegar ao nível de pagar. Por isso, é sem merecimento. O que ele fez por você, ele não fez buscando algo de você. Simplesmente ele fez porque ele amou a sua vida. Agora, o que Jesus tem a contrapartida? Ele deseja que você, da mesma forma, o ame. O ame, O ame da mesma forma que ele te amou. E para um religioso, isso é a mesma coisa de dar uma facada no coração, porque ele não aceita isso. Ele acha que é por merecimento, e não é por merecimento, meu irmão.
Você pode ser uma pessoa de oração, você pode ser uma pessoa de jejum, você pode ser uma pessoa que lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tudo que vier de benefício para a sua vida, você ainda não vai merecer. Por quê? Porque, meu irmão, somente um conseguiu realizar aquilo que nós não conseguiríamos, de forma alguma. Por isso que é por meio da graça, por meio do favor imerecido que hoje nós temos um lugar no reino de Deus. E você tem que entender isso, tá? Segundo tipo de igreja, a igreja dos que vivem do reino. Esse aqui é demais. Do que vive do reino, né, meu irmão? Meu irmão, vamos entender assim. Você e eu, quando nós fomos para Jesus, boa parte de nós fomos por causa de algum interesse. Eu fui por causa que eu estava drogado, era alucinado e Jesus me libertou disso. Então eu fui para Jesus de início para não viver mais drogado e não ver minha vida a fundo do poço. Ponto. De certa maneira, durante um período de tempo no início, eu busquei em Deus um emprego, busquei em Deus uma boa colocação no mercado, busquei em Deus ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, busquei em Deus uma família, busquei. Mas chegou em determinado momento da minha vida que agora eu tenho uma maturidade que eu entendo que eu não preciso estar ali buscando estas coisas, porque essas coisas vão sendo acrescentadas na minha vida. Não é que eu tenho que parar, cruzar meus braços e esperar cair do céu. Não, eu já sei o meu papel e sei qual é o papel de Deus. Sabe, meu irmão? E que você e eu não podemos viver dessa forma, somente buscando a Deus por aquilo que Ele vai nos dar. Sabe, você só se empenhar, jejuar, só orar, meu irmão, diante daqueles problemas que, sabe, meu irmão, buscar, não. Nós temos que viver pelo reino e para o reino de Deus. Essa é uma igreja bastante interessante. Percebo que é a que tem arrebatado o coração das pessoas para viverem um tipo de vida sem o peso das regras religiosas e a busca frenética por conquistarem na igreja o que não conseguiram no mundo. A grande particularidade dessa igreja é que nela os cidadãos do reino é quem dá as ordens, né? E que a gente vê, né? As pessoas mandando o Espírito Santo. Irmão, ninguém manda o Espírito Santo, ninguém manda Jesus, ninguém manda de Deus, não. Sabe, meu irmão? As pessoas, mas Deus falou, faça a prova de mim. Tudo bem, meu irmão, Deus falou, faça a prova de mim, mas você tem que entender todo um contexto. Sabe, meu irmão? É uma pura ignorância essa atitude. Sabe? Meus filhos, eles não precisam fazer prova de mim nada, eles não precisam exigir de mim nada, porque eu sei da minha responsabilidade como pai, meu irmão. E o dia que me fugir dessa responsabilidade, eu não entender isso, aí sim eles vão exigir alguma coisa de mim. Mas se eu entendo isso, então, irmão, se você acha que Deus não entende o que é ser pai? Você acha que Deus não sabe o que você precisa? A própria Bíblia fala isso, que o Senhor sabe de tudo que você precisa, meu irmão. Agora não quer dizer que você vai ter que, sabe, cruzar os braços. Não. Isso quer dizer que você vai precisar o quê? Acreditar, confiar, buscá-lo, entendê-lo cada vez mais, ter uma vida aliançada com Ele, sabe? E uma vida baseada naquilo que Ele é e representa para você, não por aquilo que Ele pode te oferecer ou te dar, tá? Nós chegamos em determinado nível que nós não podemos mais ser como meninos imaturos. Nós temos que amadurecer, nós temos que crescer em Deus e amadurecer em Deus. Digam glória a Deus. Então, terceiro tipo de igreja, a igreja que vive para o rei. Esta é a espetacular, é a igreja que Jesus projetou. Essa igreja que vive para o propósito do reino de Deus. Um reino é algo organizado. Para ser um reino, ele precisa de um povo, um rei, um propósito, normas que vão dar direção e valores que definem a identidade deste reino. Na igreja de Cristo, o reino de Deus, encontramos todos esses elementos. Jesus é o rei, meu irmão. Jesus é o rei, é ele que bate o martelo final. Mas, infelizmente, tem muitos irmãos que acreditam que eles ainda continuam sendo dono da minha vida. Você tem que escolher. Ou Jesus é dono da sua vida, ou você é dono da sua vida, ué. Amém? Os salvos são cidadãos do reino. As leis espirituais são seus princípios. Você sabia que existem leis espirituais que regem toda a nossa vida aqui na Terra? Os valores é o que está de verdade por trás de cada atitude. O propósito é a salvação e treinamento do perdido para exercer o santo ministério. Então, nós somos escolhidos para sermos salvos e chamados para servir. Então, é gradativo, meu irmão. É como se fosse mesmo o trilho do salvo vencedor.
Eu entrei pela porta aqui do reino, fui salvo por Jesus Cristo, me batizei, estou no curso de crescimento espiritual, fui no encontro de princípios, agora estou no curso de treinamento de discípulos, e cada vez mais você vai crescendo, e cada vez mais você vai amadurecendo, e cada vez mais você vai adquirindo experiência no Senhor, você vai vivenciando experiência, Deus vai te usando, vai gerando frutos, daqui a pouquinho você já está cuidando de um, cuidando de dois, ensinando para esse um, ensinando para esse dois, tudo aquilo que você tem aprendido com Jesus, e Deus vai fazendo a obra por intermédio da sua vida, e assim você vai servindo o reino de Deus. E isso, meu irmão, é demais, é demais, é demais. Então, é a igreja que vive para o rei. E como Deus estabeleceu a igreja? Página 191. Em primeiro lugar, Jesus chamou a todos. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foi chamados. Então, todos nós, meu irmão, temos o nosso chamado. Todos nós. Você pode ter o seu chamado na área social, você pode ter o seu chamado na área profissional, você pode exercer o seu chamado pastoral, você pode exercer o seu chamado como gerente de um banco, você pode exercer o seu chamado como a dona de casa, você pode exercer o seu chamado na escola e na faculdade, enfim, mas você precisa entender e compreender que você foi chamado. Primeiro encargo do chamado, ser testemunha de Jesus. Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregue o meu evangelho. Jesus, após sua ressurreição, em Atos capítulo 1, aparece aos seus discípulos, e aparecendo aos seus discípulos, Jesus disse assim, olha, vocês vão receber poder do alto, e vocês serão revestidos e serão minhas testemunhas. Então, o primeiro encargo de um salvo vencedor é ser testemunha de Jesus Cristo. Essa é a sua vocação principal. Agora, a secundária é onde Deus vai te colocar, é onde no exercício dessa primeira, que é testemunhar, Deus vai te colocar, meu irmão. Se vai ser um pastor, se vai ser com o nome de evangelista, se você vai ser um apóstolo, se você vai ser um profeta, meu irmão, aí é entre você e Deus, mas que você tem chamado, você tem, não tem para onde correr não. Não seja como Jonas, amém? Que correu do seu chamado e da sua vocação, e você viu o que aconteceu com ele. Tá bom? Depois não adianta reclamar da vida porque as coisas não estão dando certo você na igreja há tanto tempo assim. É porque você não entende que você está fugindo do seu chamado e da vontade de Deus suprema sobre a sua vida. Jesus chamou a todos. Vamos lá para a página 193. O governo da igreja e os vocacionados. Olha lá. Efésios 4, 11 e 12. Então, Jesus chamou a todos. Agora, o governo da igreja por intermédio dos vocacionados. E ele mesmo concedeu uns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, preste bem atenção. Ele mesmo concedeu. Se lembra que eu falei, conforme o exercício da sua atividade no reino de Deus, servir no reino de Deus, Jesus mesmo, irmão, vai concedendo, sabe, apostolado, vai concedendo a uns serem profetas, a outros serem evangelistas, a outros serem pastores, mas tudo isso é resultado do exercício da sua atividade principal como discípulo, que é de testemunhar de Jesus. Sem isso, meu irmão, nada vai acontecer. Vai ser como aquele rapaz, né, que um recebeu 5 talentos, outro 2 e outro 1. Aquele que recebeu 1 foi lá e enterrou. O que Jesus falou para ele? Servo inútil, servo infiel. Eu te dei um talento, você enterrou. Era para você prosperar, era para você multiplicar esse talento, era para você compartilhar isso que eu coloquei com você em outras vidas, em outras famílias. Porque o meu propósito com você seria que você chegasse nesse patamar e daqui para cima. Mas você parou no meio do tempo. E aí, meu irmão, quando a gente para, é complicado. Porque tudo que é parado, meu irmão, fica fácil para atingir. Entenda isso. Entenda isso. Uns soldados, a gente vê, às vezes eu vejo algum vídeo da polícia militar em treinamento, e eu vejo sempre eles falar isso, né? Até luta de boxe, né? Tem que se esquivar. Tem que se esquivar, não pode ficar parado, meu irmão. Parado, você é um alvo fácil. E às vezes você está reclamando aí, meu irmão. Porque eu estou sofrendo opressão, estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. Porque você está parado no tempo.
O reino de Deus é um reino de movimento. Então, se você está parado, meu irmão, mova-se. Ah, pastor, tá difícil, eu não estou conseguindo, eu estou fraco. Meu irmão, você está fraco no espírito, é porque a sua carne está forte. Mata a carne. Vai jejuar. Jejua 1 dia, 2 dias, 1 semana, 3 dias. Tira o almoço, tira a janta. Sei lá, meu irmão, a vida é sua, mas corre contra o tempo, não fica parado não. A vida é sua. É só um tempo só que você tem, não vai ter segundo tempo não. Na hora que eu e você fecharmos o olhinho, irmão, acabou. Então esse tempo que você tem, busque em Deus forças. O Senhor é a sua fortaleza, meu irmão, mas às vezes você está forte na carne. E você já aprendeu no curso de crescimento espiritual sobre mortificação da carne, sobre a briga entre a carne e o espírito. Então nós não vamos entrar nesse assunto agora, mas você já tem um grau maior de entendimento sobre isso. Então, o governo da igreja sobre os vocacionados. Se não tomarmos cuidado, esse texto pode nos levar a entender que quando estudamos o tema de chamado na Bíblia, ele está relacionado a pastores, apóstolos, mestres, evangelistas e profetas. Parecem ser eles os únicos a fazerem parte na execução dos propósitos divinos, mas isso não é a verdade. Eles são o governo da igreja para treinar os salvos para o serviço ministerial. Então, meu irmão, tem ambientes que só o pastor serve. Ah, porque eu sou pastor. Não, meu irmão. Antes de ser pastor, meu irmão, eu ganhei alma. Antes de ser pastor, meu irmão, eu evangelizei pessoas. Antes de ser pastor, eu batizei pessoas. Antes de ser pastor, eu discipulei pessoas. E aí, Deus foi me usando, e Ele quis me colocar como pastor. E hoje estou como pastor. Se eu exercer bem a minha função, qual Deus me chamou para esse exercício de chamado, amanhã Deus pode promover de novo em outra situação, conforme o reino dele necessita. Vocês estão entendendo? Então não pode parar. Você tem que exercer o seu chamado. Primeiro, testemunhar de Jesus Cristo, ganhar almas, evangelizar. Nós temos vários mecanismos e estratégias para que isso seja feito, mas a melhor é o seu testemunho. É você falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Ganhou uma pessoa, ela aceitou Jesus, ela creu em Jesus Cristo, batiza ela e ensina ela o que você tem aprendido com Jesus. Eu acredito que é muita coisa. Amém? Chegamos nos últimos dias, Joel 2, 28 e 29, ainda na página 193. Você está entendendo? Está entendendo as aulas? É importante você entender. Aqui é um resumo. É importante você mastigar isso aqui, meu irmão, se você quer crescer em Deus. E é isso que Jesus espera de você. Jesus espera que você cresça na graça, no conhecimento, que você se torne um crente maduro. Amém? Diz assim: e acontecerá depois de que derramarei o meu espírito sobre a toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, quando a gente faz uma avaliação cuidadosa dos chamados e vocacionados no Velho Testamento, fica evidente o fato de que o Espírito Santo era dado somente e unicamente àqueles que em Deus dava uma missão específica. 3 classes de pessoas então surgem nesse caso: os reis, profetas e os sacerdotes. No Antigo Testamento era assim. O Espírito Santo vinha somente para dar uma direção, guiar reis, sacerdotes, profetas. Mas hoje não, meu irmão. No Novo Testamento, na ação da graça de Cristo pela nossa vida, não é assim. Sobre toda a carne foi derramado o Espírito. Sobre toda a carne, então sobre a sua vida, há o Espírito Santo, meu irmão. Seu melhor amigo é o Espírito Santo na condução do ministério, da liderança, da sua célula, da casa de paz. Sabe, até hoje, meu irmão, olha, são 22 anos de convertido. Já fui muito convertido, já dei uma sacudida, uma desviada, mas voltei de novo. E hoje, para a glória de Deus, acredito estar com uma maturidade muito maior do que há 10, 5 anos atrás. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Como diz aqui, hoje eu entendo que o Espírito Santo está sobre mim. Sabe, até hoje, meu irmão, eu vou subir no altar para ministrar, vou numa cela, vou fazer uma visita, um discipulado, vou trabalhar. Eu falo com o Espírito Santo me ajude. Eu não sei o que me espera pela frente. Que eu seja luz para aqueles que estão em trevas. Sabe, meu irmão, você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que vai conduzir a sua vida no propósito, no projeto que Deus tem para você sobre essa terra, meu irmão. Deus não te salvou apenas para te salvar quando Jesus voltar ou quando você morrer. Não, enquanto você viver aqui, existe um propósito de Deus. Deus quer te usar. Vai te usar por meio do Espírito Santo. Então, permita-se ser usado pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui na página
194. Quando você começa a viver o seu chamado. Quando é que isso acontece? Provérbios 23, 26. Diz assim: dai-me filhos, dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem nos teus caminhos. Quando você começa a viver o seu chamado, meu irmão. Agora a questão não é mais se você tem chamado ou não. Poderia dar uma infinidade de outros textos consolidando essa questão. O que vem a seguir é a descoberta do propósito da existência. É a descoberta do propósito de existir. Para que você existe, meu irmão? Para que Jesus te salvou? Ah, Jesus me chamou para me ser salvo, morar com ele eternamente. Só para isso? Não, meu irmão. Isso é uma grande coisa? Lógico que é. É eternidade. Mas só para isso não. Jesus te chamou para você glorificar ele enquanto viver nessa terra. Glorificá-lo por intermédio das suas atitudes, das suas palavras, dos seus pensamentos. Glorificar a Deus. Sabe, meu irmão, certa vez Jesus diz assim: o que glorifica o meu Pai são os frutos. Então, os frutos que você gera, os frutos que você permite o Espírito Santo gerar na sua vida para alcançar o perdido, para ajudar famílias, é isso, meu irmão. É tão gostoso quando as pessoas viram para a gente e falam assim: você é uma pessoa de Deus. Sabe? Quando a pessoa fala isso, o que ela está dizendo? Ela está glorificando a Deus, ela está crendo que Deus existe. Deus existe por causa de quê? Por causa de você. Porque ela está vendo Deus ali na sua vida. Porque ela está vendo Deus na sua vida. Então, quando você começa a viver seu chamado, meu irmão, as pessoas vão olhar para você. É tão lindo, maravilhoso. Você é cristão? Olha, o que é cristão? Pequeno Cristo, meu irmão. Você parece com Jesus, meu irmão. Não tem como correr disso. Agora tem crente que corre disso, meu irmão. Sabe? Toma cuidado, você pode perder a sua salvação por causa disso. Porque Jesus fala: nunca te vi na minha vida. Nunca te vi, tive fome, você não me deu de comer, tive preso, você não foi me visitar, estava com frio, você não me deste nenhuma roupa para me vestir. Sabe, meu irmão, você tem que levar isso sério. Jesus te salvou? Lógico. Está tudo consumado? Sim. Mas existe uma trajetória, existe um propósito de vida que você tem que entender. Amém? Glória a Deus. Página 195 diz assim: deixe Jesus viver em você. Deixe Jesus comandar a sua vida, guiar a sua vida. Ah, pastor, isso é muito difícil. Eu sei que é difícil, é uma coisa meia louca. Mas a partir do momento que você aprende a conviver com Jesus, se relacionar por meio da oração, num período de tempo só você e ele, meu irmão, seja onde for, na igreja, no seu quarto, na sala, no carro. Quanto mais você se relaciona com Jesus, meu irmão, mais você aprende com ele. Mais você aprende com ele. Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha o que Paulo diz, meu irmão. E nesse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus. Olha, meu irmão, é um camarada que tinha comunhão demais com Jesus, meu irmão. Jesus apareceu para ele, meu irmão, ali no caminho, ali, caiu do cavalo, e ele teve uma experiência sobrenatural. Meu irmão, eu acredito que você tenha tido uma experiência sobrenatural com Jesus em algum dia da sua vida. Essa experiência, meu irmão, você tem que sempre lembrar. Você tem que manter aceso dentro de você aquele momento que você ouviu a voz de Jesus, aquela palavra rema, aquilo que mexeu com as suas entranhas e fez você acreditar, se converter, se batizar e estar caminhando com ele. É isso que você tem que avivar todo dia, se lembrar todo dia. Meu irmão, quantas e quantas vezes eu me lembro de onde Jesus me tirou, me lembro daquele dia na padaria, 7 horas da manhã, usando cocaína e Jesus falando comigo: você não precisa disso, você não precisa disso, você não precisa disso. Quantas vezes, meu irmão? Quantas vezes eu falo, eu orando, eu choro. Agradeço a Deus por isso, e isso me ativa, isso me anima, sabe, diante de toda e qualquer circunstância, porque, meu, quando eu estava lá, não conhecia Jesus, todo arrebentado, cheio de droga, Jesus foi lá e falou comigo e me ajudou. Imagine hoje, irmão, que eu procuro, sabe, viver uma vida a qual Ele quer que eu viva sobre essa terra. Meu irmão, hoje Ele está mais perto ainda de mim, e de você também. Glória a Deus. Você é uma casa de Deus, você é uma casa de Deus. Jesus mora em você, meu irmão. Jesus mora em você e mora de forma completa. Não é metade, um pouquinho, né? Dose homeopática, não é completa. Jesus falou assim: olha, eu vos darei vida abundante. João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. É uma forma completa e poderosa a qual Jesus está em você, meu irmão. Talvez você não entenda isso, não compreenda, mas você tem que compreender, entender, balançar a cabeça assim e falar: eu preciso entender e compreender que Jesus está em você, meu irmão. O maligno não pode tocar mais sobre a sua vida. E você foi chamado para exercer
aquilo que ele projetou para a sua vida nessa terra. Glória a Deus. Então, você é a casa de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo. Página 196. Deus faz sua obra através de mim. Marcos 16, 15, 18. Diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A sua vida pode se tornar uma vida de milagres, depende apenas de você acreditar que você é a resposta de Deus para muitas vidas. Sabe, meu irmão, eu já perdi as contas e para a glória de Deus, quantas pessoas eu já orei, aleijado já se levantou, câncer já foi arrancado das pessoas, AIDS, eu já perdi as contas. Eu nem conto mais, porque é tudo para a glória de Deus, é Jesus que fez isso, meu irmão. Mas Jesus fez como? Por intermédio das minhas mãos, por intermédio do meu corpo. Foi Jesus que me conduziu àquelas casas, àquelas famílias. E Jesus também quer conduzir você, meu irmão. Quantas e quantas pessoas, eu nunca me esqueço, meu irmão, a experiência que eu tive na Santa Casa. Fui chamado para visitar uma criança. Ele tinha 5 anos de idade. A idade do meu filho na época, 2 anos atrás. 3 anos atrás, 5 anos de idade. Acometido de câncer, meu irmão. Eu fui ver aquela criança, aquele menininho, meu irmão. Mas meu coração ficou esbagaçado. E aí a mãe pedindo para mim orar, acreditando que se eu colocasse a mão nele ali, irmão, Jesus ia operar um milagre. Sabe, eu orei ali com toda a fé, meu irmão, quando estivesse orando para o meu filho. Quando eu desci daquele hospital, meu irmão, que eu fui no pátio ali da Santa Casa, comecei a chorar, meu irmão. E agradecer a Deus pelaquela experiência que Jesus me proporcionou na minha vida. Agradecer a Deus pela saúde do meu filho, que estava em casa. São dessas experiências que você precisa para valorizar a sua vida e saber que Deus, irmão, conta com você. E além de contar com você, você também sabe que pode contar com Ele. Então Jesus te chamou, meu irmão, para você ir fazer a obra dele. Tá com dificuldade? Chama um pastor, chama um discipulador, mas não fica parado não. Se mova. Amém? Não espere Jesus voltar, não espere você ir daqui para Ele e chegar lá e ele olhar para você e falar: o que você fez? Você não fez nada, você enterrou o talento que eu coloquei em você. Fique esperto, meu irmão, se liga, o tempo está passando, não fica boboiando não, hein? Tá bom? Conclusão, Atos 1:8, olha aí. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Hoje eu quero te desafiar, meu irmão, você a viver diariamente uma vida de milagres, todas as manhãs, ao sair da sua casa. Senhor, hoje eu vou viver uma vida de milagre. Sabe, eu estou no meu ambiente de trabalho, meu irmão, eu quero viver milagre. Eu quero falar de Jesus, às vezes não diretamente falando de Jesus, mas com a minha vida, as pessoas olhando para mim. Quantos momentos, quantos períodos eu passo, meu irmão, no ambiente de trabalho. E as pessoas, ora aqui, Anderson, ora aqui, pastor Nando, tal, coisa e tal. Sabe, meu irmão? Pessoas que não sabem que eu sou pastor no ambiente de trabalho. Ainda não sabem, alguns não sabem, não. Mas vê minha conduta de vida como um filho de Deus, sempre me propondo ali ajudar, orar pelas pessoas, estar perto das pessoas. Bom, eu estou glorificando o nome de Jesus. Agora, se você cruza os seus braços, fica em casa se justificando, que você não faz, porque você, porque eu não sou capaz, porque isso, porque aquilo, meu irmão, vai falar com Jesus. Ele te deu uma área para você exercer. Se ele te deu, exerça. Não fica como Jonas, não, porque uma hora ou outra você vai ficar lá na barriga do peixe lá, remoendo, hein? Então, faça a vontade do Senhor sobre a sua vida. Amém? Espero que essa aula tenha sido proveitosa a você e te aguardo na nossa formatura em nome do Senhor Jesus, tá bom? Até esse final de semana estaremos enviando um link para você fazer uma provinha online e nós avaliarmos melhor como que está aí os seus estudos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.